Relato 1. Sou caminhoneiro há mais de 15 anos, transportando mercadorias por toda a Europa. Dos movimentados portos de Roterdã às estradas geladas da Escandinávia, já vi quase tudo o que há para ver na estrada. Mas nada poderia ter me preparado para o que encontrei no inverno passado, em um trecho remoto de uma estrada na Europa Oriental. Ainda sinto arrepios ao pensar nisso. Era final de novembro. Tinha acabado de recolher uma carga na Polônia, com destino à Romênia. A rota me levou por alguns dos terrenos mais isolados e acidentados que já dirigi. Florestas densas ladeavam a rodovia, e o clima de inverno tornava a viagem ainda mais traiçoeira. A neve caía continuamente, cobrindo a estrada com uma camada escorregadia e gelada que tornava a cada curva um desastre em potencial. Tive que ser extremamente cauteloso, o que significava manter a velocidade baixa e os olhos atentos. O sol se pôs cedo. Às 5 da tarde, já estava escuro como o breu. Os faróis da minha caminhonete eram a única fonte de luz, lançando longas sombras na estrada coberta de neve. Mantive o rádio ligado para abafar o silêncio sinistro, mas as músicas antigas só contribuíram para aumentar a atmosfera perturbadora. Eu estava dirigindo há horas e começava a sentir a tensão. Meus olhos estavam cansados, minhas costas doíam e eu estava com muita vontade de comer uma refeição quente e deitar em uma cama aconchegante. A próxima parada de caminhões ainda estava a 2 horas de distância, mas eu sabia que tinha que seguir em frente. Parar na beira da estrada nessas condições não era uma opção. Ao fazer uma curva particularmente acentuada, algo disparou pela estrada na minha frente. Pisei no freio, e o caminhão derrapou levemente na superfície gelada. Meu coração batia forte no peito enquanto eu tentava entender o que via. Era rápido demais para ser um cervo e grande demais para ser uma raposa. Fosse o que fosse, moveu-se com uma velocidade anormal. Fiquei ali sentado por um momento, minha respiração embaçando o para-brisa. A neve continuou a cair, e a noite ficou estranhamente silenciosa mais uma vez. Balancei a cabeça, considerando a exaustão, e continuei pela estrada, embora com um pouco mais de cautela. Cerca de 1 hora depois, vi as luzes de uma pequena aldeia à frente. Aliviado, decidi parar para fazer uma pequena pausa. Talvez eu pudesse pegar um café e clarear a cabeça. Encontrei um lugar nos arredores da aldeia, estacionei minha caminhonete e saí para o ar gelado da noite. A aldeia estava quieta, mas considerando o tempo lá fora, não culpo todo mundo por ficar dentro de casa. Fui até o pequeno café que ainda estava aberto e me senti como uma mariposa sendo atraída por aquelas luzes quentes. Quando entrei, a campainha acima da porta tocou, e a mulher atrás do balcão ergueu os olhos, oferecendo um sorriso educado. Café, por favor, eu disse, minha voz soando cansada até mesmo para meus próprios ouvidos. Ela assentiu e foi trabalhar, o som da máquina de café preenchendo o silêncio. Olhei ao redor do café. Estava vazio, exceto por um velho sentado em um canto, tomando uma xícara de chá. Ele olhou para mim, estreitando os olhos como se estivesse tentando me localizar. Você não é daqui, se ele disse, com a voz rouca, mas não hostil. Só de passagem, respondi, sentando-me no balcão. A mulher trouxe meu café, e tomei um gole agradecido, o calor se espalhando pelo meu corpo. Tenha cuidado nessas estradas, continuou o velho, principalmente à noite. Balancei a cabeça, não querendo me envolver em uma conversa longa. Eu estava cansado demais para conversar. Ele olhou ao redor como se tivesse certeza de que ninguém mais estava ouvindo. A propósito, existem lendas por aqui. Histórias de coisas que vivem na floresta.
A maioria das pessoas as considera mitos, mas vi coisas com meus próprios olhos. Um arrepio percorreu minha espinha, me lembrando do que pensei ter visto na estrada. O quê? Perguntei. Ele se inclinou mais perto. Fala-se de um certo animal, uma fera, que se parece com um lobo. Alguns dizem que é algo pior. Eu ri nervosamente. Você está tentando me assustar. Ele balançou a cabeça. Acredite no que quiser, mas não diga que não avisei. Terminei meu café, paguei e saí do café. As palavras do velho ecoaram na minha cabeça. Ao voltar para a caminhonete, não consegui afastar a sensação de que estava sendo observado. Acelerei o passo, ansioso para voltar à estrada. A neve tinha parado de cair, mas o céu ainda estava nublado, bloqueando a lua e as estrelas. Entrei na cabine, liguei o motor e continuei minha jornada. A vila desapareceu rapidamente do meu retrovisor, sendo substituída pela escuridão. Cerca de 1 hora depois, vi algo à minha frente na estrada. A princípio, pensei que fosse um animal, talvez um cervo. Mas quando me aproximei, percebi que estava sobre 2 pernas. Meu coração batia forte no peito, e diminui a velocidade, tentando entender o que era. Ele se virou para olhar para mim, e vi seus olhos brilhando em um amarelo ameaçador. O pânico tomou conta de mim. Pisei no acelerador, desviando para evitar a coisa. Moveu-se com uma velocidade surpreendente, disparando entre as árvores. Continuei dirigindo, minhas mãos segurando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não parei até chegar à parada de caminhões, com os nervos à flor da pele durante todo o caminho. Estacionei a caminhonete e fiquei ali sentado por um momento, tentando me acalmar. Minha mente estava girando. Eu estava repassando na minha cabeça tudo o que tinha visto. Não poderia ter sido real, disse a mim mesmo. Você está apenas cansado. Sua imaginação está correndo solta. Mas no fundo, eu sabia que era real. O aviso do velho ecoou na minha cabeça, e não consegui afastar a sensação de que havia encontrado algo que simplesmente não estava certo. A certa altura, parei em uma pequena aldeia e encontrei-me em outro café. O lugar era um pouco mais movimentado que o anterior. Outros viajantes comendo e conversando. Encontrei uma mesa vazia e pedi comida, tentando me distrair da experiência perturbadora. Enquanto comia, ouvi uma conversa entre 2 homens na mesa ao lado da minha. Eles estavam discutindo estranhos avistamentos na estrada, histórias de animais estranhos e desaparecimentos inexplicáveis. Meus ouvidos se animaram. Eu escutei atentamente. Sim, ouvi falar disso, um deles disse. Um amigo meu viu algo perto da fronteira polaca. Disse que parecia um lobo gigante, mas com 2 pernas. O outro caminhoneiro assentiu. Mesmo aqui. Eu mesmo vi algo assim há alguns meses. Pensei que estava enlouquecendo. Eu tive que falar então. Com licença. Perdoe-me. Você realmente acredita nisso? Eles olharam para mim, expressão séria. Depois do que vi, não sei em que acreditar, disse um deles. Mas definitivamente há algo lá fora. Trocamos histórias, cada uma mais arrepiante que a anterior. Quando terminei minha refeição, senti uma estranha sensação de camaradagem. Eu não estava sozinho nisso. Outros tinham visto as mesmas coisas que eu. Passei a noite em uma parada de descanso próxima, com muito medo de continuar minha jornada até o amanhecer. Na manhã seguinte,
Parti novamente, a memória da noite anterior ainda fresca na minha cabeça. O sol estava brilhando, a neve começava a derreter um pouco, mas eu ainda não conseguia me livrar daquela sensação de estranheza da noite anterior. Enquanto dirigia pela paisagem florestal, mantive meus olhos na estrada, procurando por qualquer sinal de algo estranho que pudesse aparecer. Relato 2. Meu avô Cal Júnior e minha avó Beth eram donos da loja na década de 1970. Meus tios trabalhavam lá, e minha mãe ajudava quando era pequena. Eles ganharam muito dinheiro naquela época, até que uma grande empresa chegou e os forçou a fechar. Pelo menos, é isso que meu avô dizia. Antes disso, eles tiveram muitas experiências assustadoras com pessoas, fantasmas e até animais. Estas são algumas dessas experiências. Eu realmente não me lembro da ordem em que elas aconteceram, mas contarei do ponto de vista de quem narrou a história. Algumas pessoas na história serão referidas pela primeira letra do seu nome. Esta primeira história é do ponto de vista da minha mãe. Eu tinha 6 ou 7 anos na época, devia ser 1976 ou 1977. Estávamos apenas eu e seu tio M na loja. M estava no final da adolescência, com cerca de 20 anos, e estava agachado perto da prateleira de salgadinhos. Com a forma como a prateleira estava posicionada, você não conseguia vê-lo quando entrava, tinha que dar a volta para vê-lo. Eu estava sentada em uma cadeira perto do balcão quando um homem mais velho entrou na loja. Eu diria que ele tinha quase 30 anos, talvez início dos 40. Ele veio até mim e perguntou como eu estava, chamando-me de coisinha bonita com um sotaque interiorano. Respondi timidamente que estava bem. O homem olhou ao redor da loja, depois voltou para mim e disse: Você tem um pouco de chocolate ao lado da sua boca. Por que não sai e eu limpo para você? Quando o tio M ouviu isso, ele se levantou rápido e disse: O que você disse para minha irmã? O homem obviamente se assustou e disse que ia me levar para fora para limpar o chocolate do meu rosto. M respondeu: O que você vai fazer é sair daqui. Não há chocolate no rosto dela. Saia agora. O homem saiu e nunca mais o vimos. Alguns minutos depois, os policiais pararam. Eles caminharam até M e perguntaram se ele tinha visto um homem com a descrição que deram. M disse que sim, que era o homem que esteve ali tentando convencer sua irmã a sair para limpar um chocolate inexistente do rosto dela. Os policiais disseram para ele ligar se visse o homem novamente e relataram tudo aos nossos pais. Nossa mãe me abraçou. Anos depois, eu, minha mãe e meu irmão estávamos assistindo a um programa chamado Os Piores Assassinos do Mundo. Quando falaram sobre um homem chamado Rodney Alcalá, minha mãe disse: Parece ele, o cara que tentou me levar. Não tenho certeza, mas parece. O assunto nunca apareceu novamente. A próxima história foi contada à minha avó pelos meus tios de IT, e eu a escrevi como ela contou. Um dia, eram só J&T na loja com nossa cachorra, Lady. J&T estavam sentados no balcão comendo batatas fritas e refrigerante, enquanto Lady estava deitada no chão. De repente, Lady levantou a cabeça e olhou para o corredor de doces. Antes que eles pudessem perguntar o que havia de errado, uma barra de chocolate caiu da prateleira. Jay pulou do balcão para ver se um rato ou algo assim tinha feito a barra cair, mas não encontrou nada. Ele pegou a barra de volta e a colocou onde estava. Quando ele se virou, um estrondo alto veio do depósito. Foi então que Lady enlouqueceu, latindo e rosnando, com os pelos em pé. Jay e T foram para a sala de armazenamento e encontraram uma caixa tombada.
Eles procuraram cada centímetro, mas não encontraram nada. Ficaram intrigados porque ninguém entrou pela porta da frente, e a porta do depósito que dava para fora estava trancada por dentro. Só poderia ser destrancada pelo lado de fora com uma chave. Eles concluíram que tinha que ser um fantasma. Nada mais aconteceu naquele dia, mas definitivamente ficaram assustados. Esta próxima história é da minha avó. Eu estava empilhando caixotes vazios nos fundos da loja quando senti que estava sendo observada. A sensação era intensa. Quando me virei, vi um cachorro enorme, parecia um mastim. Fiquei congelada, tive arrepios, com muito medo de me mover. O cachorro começou a rosnar e se aproximar lentamente de mim. Eu esperava que ele atacasse, mas assim que deu mais um passo, seu avô saiu com um taco de beisebol e gritou: "Sai daqui!" O cachorro fugiu pela floresta. Sabíamos que havia casas do outro lado da floresta, então achamos que o cachorro pertencia a alguém. Nunca tive tanto medo de um cachorro antes. Esta última história veio do meu avô. Eu estava na loja sozinho com Lady. Eu estava sentado em uma cadeira na frente da loja, com Lady aos meus pés. Um homem em uma caminhonete parou ao lado da bomba de gasolina. Seu caminhão era um velho Ford com a pintura descascando. Agora, você acha que, sendo eu um capitão aposentado da Força Aérea, não me assustaria tão facilmente, mas tive uma sensação muito ruim sobre ele. Ele acenou para mim, então fui até ele com Lady ao meu lado. Ele me perguntou se eu poderia bombear um pouco de gasolina. Concordei e fiz isso até que seu tanque estivesse cheio. Eu disse o preço e ele me entregou o pagamento. Enquanto eu pegava o dinheiro, ele me pegou pelo pescoço. Assim que ele fez isso, eu recuei e Lady afundou os dentes no tornozelo dele. O homem gritou, tentando se livrar de Lady, mas os dentes dela estavam cravados profundamente. Abordei o homem no chão, tomando cuidado para não machucar Lady. Nesse momento, um policial, que costumava parar na loja com frequência, apareceu e conseguiu me ajudar a segurar o homem para colocá-lo nas algemas. Eu tive que forçar a mandíbula de Lady para soltá-lo. Peguei-a e corri para dentro. Depois de dar um boletim de ocorrência, eles levaram o homem embora e eu fechei a loja pelo resto do dia. Logo depois, parei em uma lanchonete e comprei para Lady um cheeseburger e algumas batatas fritas. Depois daquele dia, Lady ficou ao meu lado até o dia em que ela faleceu. Fiquei eternamente grato por aquele pequeno cachorro. Relato 3. A história que estou prestes a compartilhar aconteceu comigo durante o verão do ano passado. Estou trabalhando atualmente como oficial de carga de uma empresa que chamarei de Omar Transferências. Minha empresa é responsável por distribuir vários produtos em portos da Europa. Os contêineres em nossos navios geralmente estão cheios de diferentes minérios, matérias-primas, óleo, metais sucateados, diesel, gasolina e assim por diante. Meu trabalho como oficial de carga é garantir que as remessas sejam manuseadas e armazenadas de acordo com regras rigorosas que asseguram a segurança da carga e dos trabalhadores no navio. Também gerencio toda a documentação da carga, que pessoalmente entrego ao administrador que trabalha no porto onde atracamos. A administração é a parte mais chata do trabalho, mas, pelo lado positivo, conheço o mundo enquanto navego com minha tripulação. Além disso, o mar acalma minha mente e posso lidar com a documentação em paz. Entre nós, trabalhadores em Omar Transferências, existe uma rota que todos evitam. Chamamos essa rota de Rota da Morte. Obviamente, você está se perguntando por que ela tem um nome assim.
Bem, os navios que seguem essa rota específica navegam pelo Triângulo das Bermudas. Até os acontecimentos desta história, eu nunca tinha sido designado para essa rota, mas muitos dos meus colegas mais próximos tinham. Alguns voltaram traumatizados, dizendo que viram coisas estranhas durante suas jornadas. Um colega acabou em um hospital psiquiátrico porque ficou traumatizado por uma criatura que afirmou ter visto no convés do navio. Pessoalmente, nunca acreditei em tais histórias. Você sabe, aviões e navios desaparecendo ao cruzar o Triângulo das Bermudas, pessoas vendo fantasmas e outras criaturas. Sou mais um homem de lógica. Ou pelo menos eu pensava assim, mas minha crença logo se mostrou errada. A série de eventos que estou prestes a contar me fez mudar de ideia. Era uma manhã brilhante e clara quando recebi a tarefa. Meu capitão me entregou o mapa da rota, e reconheci imediatamente. Meu coração afundou e comecei a respirar rápido quando vi a linha vermelha em negrito cortando o Triângulo das Bermudas. Olhei para o capitão, esperando que fosse algum tipo de piada, mas sua expressão severa me disse o contrário. Você está seguindo a Rota B-17, que recebeu o codinome de Rota da Morte. Eu sei o que você está pensando, mas estamos com falta de oficiais experientes e você é o melhor que temos, se ele disse, sem me dar chance de protestar. Você terá uma equipe experiente com você, e eu espero que lide com isso profissionalmente. Com relutância, balancei a cabeça e peguei os documentos. Não fazia sentido discutir. A empresa havia se decidido e eu tinha que fazer meu dever. Nos próximos dias, preparei-me para a viagem e certifiquei-me de que toda a carga estava devidamente documentada e armazenada. Os membros da tripulação estavam quietos, e eu podia ver o medo em seus olhos. Eles também conheciam as histórias. Quando partimos de Lisboa, o tempo estava bom e o mar estava calmo. À medida que navegávamos para mais longe da costa, o clima no navio se tornava cada vez mais tenso. A tripulação realizava suas tarefas, mas havia um forte sentimento de desconforto. Eu tentava me manter ocupado com meus deveres, verificando e conferindo a carga e a papelada, mas a ameaça do Triângulo das Bermudas estava sempre na minha mente. Os primeiros 2 dias foram tranquilos. O mar estava calmo e o tempo estava perfeito. Nos divertimos e comecei a pensar que talvez essas histórias fossem apenas isso, histórias. Enquanto o sol se punha pouco antes da terceira noite, eu não sabia que aquela seria uma noite que eu lembraria pelo resto da minha vida, porque naquela noite tudo mudou. Por volta das 20 horas, eu estava na minha cabine examinando alguns documentos quando ouvi um barulho estranho lá fora. Era um som baixo e estrondoso, diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Larguei meus papéis e fui investigar. Quando entrei no convés, notei que o mar havia se tornado assustadoramente calmo. Os sons habituais do oceano estavam ausentes, substituídos por um inquietante silêncio. Olhei ao redor e vi que a tripulação havia se reunido perto da borda do convés, olhando para a água. O que está acontecendo? Perguntei a um marinheiro que chamamos de Blitz. Ele balançou a cabeça, os olhos arregalados de medo. Não sei, senhor. Ouvimos esse barulho e depois nada. Era como se o próprio mar tivesse parado de repente. O navio tremeu, e um som profundo e ressonante ecoou pelo ar. Era como se algo enorme estivesse se movendo abaixo de nós. A tripulação trocou olhares preocupados, e senti um aperto de medo no meu estômago. Todos fiquem alertas e mantenham suas posições, ordenei, tentando parecer mais confiante do que realmente me sentia. A noite passou lentamente, com a tripulação nervosa e os barulhos estranhos continuando intermitentemente.
Durante a próxima hora, o mar voltou ao seu estado normal, mas a sensação de desconforto permaneceu. Continuamos navegando, mas a atmosfera no navio era tensa. A tripulação sussurrava entre si, compartilhando histórias de viagens passadas e ocorrências inexplicáveis, tentando se tranquilizar. Por volta das 23 horas, encontramos uma espessa neblina. A visibilidade caiu para quase nada e tivemos que diminuir a velocidade para evitar qualquer potencial perigo. A neblina era diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Parecia que estava envolvendo o navio, e o ar ficou frio e úmido. Enquanto navegávamos pela neblina, aqueles barulhos estranhos voltaram, mais altos e mais frequentes desta vez. Era como se algo estivesse lá fora, um pouco além da nossa visão, observando-nos. Fiquei na ponte com o capitão, monitorando nossos instrumentos e tentando manter o navio no curso. A tensão no ar era palpável, e até o capitão, um homem com décadas de experiência, parecia inquieto. Por volta da meia-noite, a neblina começou a se dissipar, revelando um calmo mar iluminado pela lua. Todos respiramos aliviados, pensando que o pior havia passado. Mas então, um dos membros da tripulação, um jovem marinheiro chamado Marco, soltou um grito aterrorizado. Corremos para o lado dele, mas era tarde demais. Quando chegamos ao local onde pensávamos que ele estava, Marco tinha desaparecido. Tudo o que vimos foi uma enorme forma escura movendo-se logo abaixo da superfície da água. Era enorme, facilmente do tamanho do nosso navio, e deslizou pela água. A criatura, seja lá o que fosse, desapareceu quase ao mesmo tempo que Marco, deixando-nos todos abalados com a implicação certa de que ele havia sido levado. Depois disso, o moral estava perigosamente baixo. Comecei a me culpar. Marco tinha toda a sua vida pela frente. Se eu tivesse alcançado ele a tempo, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Muitos membros da tripulação queriam voltar para Lisboa, mas já era tarde demais. Estávamos muito longe de Lisboa, e a viagem de volta simplesmente não valeria a pena. Nossa melhor aposta era chegar ao nosso destino, esperando que pudéssemos fazer isso. Mas a estranheza continuou. Começamos a ouvir sussurros durante a noite, ver sombras fugazes no convés e sentir uma presença opressiva que parecia nos seguir. A tripulação ficou cada vez mais paranoica, e vários deles relataram ter visto figuras no navio, fantasmas, se você preferir. Tentei manter todos focados em seus deveres, mas era claro que o medo estava cobrando seu preço. Naquela noite, por volta das 17 horas, as coisas chegaram a um ponto de ruptura. Estávamos mais uma vez envolvidos em uma neblina espessa, e os ruídos estranhos estavam mais altos do que nunca. Eu estava na minha cabine, incapaz de dormir, tentando fazer sentido dos últimos relatórios de carga, quando ouvi uma comoção no convés. Peguei minha lanterna e me apressei para fora. O que vi me arrepiou até os ossos. A tripulação se reuniu em um círculo apertado, seus rostos pálidos e olhos arregalados. No centro do círculo estava Marco. Eu e a tripulação ficamos chocados. Como ele estava de volta? Como ele sobreviveu ao mar, possivelmente enfrentando alguma criatura? Enquanto eu olhava para Marco, notei que ele parecia diferente. Seu sorriso habitual se foi, ele estava pálido e seus olhos tinham um brilho estranho. Todo o seu corpo estava arranhado, como se alguém ou algo o tivesse torturado. Ele parecia mais um fantasma do que ele mesmo. Lentamente, me aproximei dele, perguntando se ele estava bem. De repente, Marco se lançou sobre um dos marinheiros próximos. O homem gritou e tentou correr,
mas Marco foi muito mais rápido do que esperávamos. Ele o agarrou e eu vi Marco levantar esse homem do chão. O marinheiro lutou com todas as suas forças, mas não adiantou. Marco soltou um rugido ensurdecedor, como se estivesse possuído por um demônio, e jogou aquele marinheiro no mar. Não! Gritei, correndo para a frente. Marco virou-se para me encarar com os olhos ardendo de ódio. Peguei um cano de metal que estava por perto e comecei a balançá-lo em direção a Marco. Consegui acertá-lo na cabeça, nocauteando-o. Alguns dos outros ajudaram a amarrá-lo, e o colocamos em uma cabine onde o trancamos. Outro grupo de marinheiros conseguiu resgatar o homem que foi jogado na água. Logo depois disso, nosso navio conseguiu navegar para fora daquela área de neblina. Finalmente, a luz do sol nos alcançou quando o novo dia começou. O que no mundo aconteceu? Perguntou um dos tripulantes. Eu não sei, respondi, lutando para encontrar minha própria voz. Mas acho que precisamos sair daqui o mais rápido que pudermos. Mantivemos um olho em Marco em turnos, tentando fazê-lo falar conosco novamente e tentando torná-lo menos agressivo, mas ele não queria se acalmar. O resto da viagem foi bastante tenso, mas não encontramos mais nenhuma ocorrência estranha. Quando finalmente atracamos, todos ficaram aliviados por estar em solo firme novamente. Entreguei os documentos de carga ao administrador do porto, minhas mãos tremendo do encontro. Tentei explicar o que aconteceu, mas pude ver o ceticismo nos olhos do administrador. Ele assentiu educadamente, mas ficou claro que ele não acreditou em mim. Exausto, segui adiante para completar minhas tarefas. A tripulação se dispersou rapidamente, cada homem ansioso para colocar distância entre ele e o navio. Eu não poderia culpá-los, eu também não queria nada mais do que esquecer os horrores que tínhamos experimentado. Marco foi levado ao médico para um exame, mas ele não conseguiu explicar o que aconteceu. Seu melhor palpite foi que o mar o deixou louco. Sim, certo, pensei comigo mesmo. Nas semanas seguintes, tentei racionalizar o que aconteceu. Conversei com outros marinheiros, li tudo o que pude sobre o Triângulo das Bermudas e até visitei alguns especialistas. Alguns ouviram com interesse, outros rejeitaram minha história como uma alucinação ou um truque da minha mente. Mas, no fundo, eu sabia que o que tinha visto era real, porque meus sonhos me lembravam disso. Eu ouvia Marco gritar quase toda vez que fechava meus olhos. Eventualmente, voltei ao trabalho, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. O mar, que uma vez me trouxe paz, agora me enchia de uma sensação de pavor. Evitei a rota da morte e qualquer menção ao Triângulo das Bermudas. Meus colegas, aqueles que sabiam a verdade, me tratavam com uma mistura de respeito e pena. Eles viram o medo em meus olhos, sabiam que algo terrível havia acontecido lá fora e talvez sentissem sorte que não tivesse sido eles. Quanto à empresa, eles silenciosamente me transferiram para rotas menos perigosas, talvez reconhecendo que eu havia passado por algo traumático. Nunca mais vi Marco. Ouvi dizer que ele foi levado para algum tipo de ala psiquiátrica. Se você está ouvindo isso, apenas tenha em mente que o mar ainda guarda muitos segredos, segredos que provavelmente é melhor deixar intocados. Relato 4. Trabalho em uma pequena agência de correios local no meio de Nevada. É uma cidade tranquila, quase nenhum crime acontece aqui e, quando acontece, geralmente é alguma coisa mesquinha como pintar as ovelhas de um fazendeiro com spray ou roubar toda a produção das pequenas barracas que margeiam as estradas. Trabalho como carteiro confiável desta cidade.
Geralmente somos 8 de plantão todos os dias, dando às pessoas seus pacotes, lixo eletrônico, correio pessoal e vários pedidos online. Tende a ser um pouco difícil às vezes, já que a maioria das estradas ainda são de terra ou cascalho e muitas das casas estão em hectares de terra no meio do nada. Muitos dos proprietários têm a mentalidade de deixar o correio no final da entrada e nos mandar embora, mas outros são pessoas simpáticas que me dizem para entrar e tomar um copo de chá frio ou algumas sobremesas açucaradas que provavelmente me darão diabetes no futuro. Na maioria das vezes, meu trabalho é desinteressante. Às vezes, porém, eu acho coisas bastante interessantes nas minhas rotas. Animais que agem estranhamente, provavelmente devido a alguma doença, a menos que você seja um daqueles que juram que são criptozoológicos. Mas acho que nunca poderei realmente saber por certo. Também há os estranhos comportamentos de nossa comunidade. Muitas vezes vejo nossos residentes cuidando de seus jardins ou simplesmente olhando para o céu da tarde brilhante. As pessoas geralmente não estão cientes de suas próprias pequenas peculiaridades. Alguns podem arranhar pequenas feridas apenas para lamber o sangue de seus braços ou mãos. Juro que quando fazem isso, seus olhos tendem a ficar mais brilhantes, mas pode ser apenas o sol me afetando durante esses longos dias. Eu costumo ser bastante solene, tentando apenas sobreviver à rota e voltar para casa para o meu gato Pedro e meu labrador Raven. Recentemente, temos recebido mensagens estranhas, letras azuis no escritório, sem endereço de retorno, nome conhecido, mas os nomes e endereços dos moradores são rotulados claramente em uma tinta azul profunda que era quase preta. Havia selos de flores e o envelope cheirava levemente a baunilha. Mesmo que essas cartas fossem geralmente muito estranhas, tentamos o nosso melhor para entregá-las aos moradores, pensando que talvez vários deles tivessem um amigo fora da cidade ou talvez tivessem o mesmo amigo por correspondência. Aquele ano, o verão estava quente. Estávamos correndo por toda parte com um afluxo de cartas. Quando recebi meu primeiro endereço de carta para a Rua Perry, era uma rua pequena longe dos limites da cidade, cercada por hectares de terras agrícolas e florestas. Eu estava familiarizado com a moradora de lá, uma doce mulher chamada Lorraine, que sempre tinha lanches prontos para qualquer carteiro que chegasse. Ela era realmente um tesouro da cidade. Olhei na minha bolsa enquanto começava a caminhar pela longa estrada de terra vermelha, o envelope azul na mão. Fiz meu caminho até a varanda. Eu já estava meio cansado naquele dia, que tinha sido extremamente longo. Quando cheguei à ampla casa em estilo plantation, havia um prato de biscoitos de chocolate com menta e um copo de água gelada. Lorraine estava sentada no balanço da varanda, observando silenciosamente sua área cultivada. Olá, senhorita Lorraine, fiquei muito feliz em vê-la indo tão bem depois que esteve doente ultimamente. Holly, minha carteiro favorita, bom te ver. Deixe a correspondência na mesa. Vou pegar daqui a pouco e não se esqueça de levar um lanche com você, tenho certeza de que você está bastante ocupada esses dias. Ela me deu um grande sorriso, e meus nervos se acalmaram. Acho que vou aceitar, disse, colocando o envelope azul na mesa. Ela olhou para ele, um olhar cruzando seus olhos, talvez de desconforto ou suspeita, não tenho certeza. O que é isso? Perguntei, colocando alguns biscoitos em um saco Ziploc que eu carregava. Tenho visto muitos desses por aqui. Sempre presumi que fosse algum amigo por correspondência. Ela sorriu. Eu não tenho um amigo por correspondência, mas talvez seja um parente. Eu sorri de volta e comecei a sair da varanda. Possivelmente. Tenho mais algumas entregas, então vou ver você amanhã. Cuide-se.
Ela acenou, e eu cuidei do resto do meu dia, chegando em casa exausta, mas segura. Acordei na manhã seguinte com um silêncio estranho. Normalmente, meus animais estavam exigindo atenção até então ou meus vizinhos movimentando-se pela estrada. Levantei-me e fui cuidar dos meus animais. Eles me seguiram por um tempo antes de voltar para a cama. Quando cheguei ao correio, notei que todos estavam sombrios. O que aconteceu aqui? Minha colega de trabalho, Samantha, franziu a testa e me entregou um jornal. A primeira página quebrou meu coração. Lorraine Stewart, querida local, morta aos 58 anos. Meu coração afundou, comecei a ler o artigo. Ela foi descoberta em sua varanda com uma carta na mão, pendurada em uma viga às 23h47 da noite anterior. A polícia está pedindo pistas e investigará prontamente. Comecei a chorar. Primeira vez que chorei feio desde que minha mãe faleceu em 2010. Eu amava profundamente Lorraine, ela era uma querida que fazia o dia de todo mundo melhor. Tem havido muitos acidentes ultimamente, disse Samantha. Lorraine foi a quarta no mês passado. Espero que eles possam pegar quem faria isso com uma alma tão linda. Eu estava amargo, focando nos detalhes sobre a carta. Foi aquela azul que eu entreguei horas antes de ela passar. Recompus-me e agarrei minha bolsa. Eles continuam acontecendo quando essas cartas chegam, hein? Supostos acidentes. Samantha apertou os lábios e a cor lentamente drenou de seu rosto. Acho que sim. Preciso relatar isso. Vou falar com a polícia agora mesmo. Peguei minhas chaves e informei que voltaria. Dirigi até a delegacia de polícia. Os policiais lá dentro já estavam ocupados, zumbindo pelo escritório, respondendo telefones, passando por pilhas de informações. Vi um homem bastante chateado, o irmão de Lorraine, na verdade Tenente Stewart. Não admira que ele estivesse chateado e provavelmente não tinha permissão para fazer parte da investigação devido à relação direta. Fui até o sargento e transmiti minhas informações. Ele parecia cético no início, mas lentamente começou a parecer investido em minhas suspeitas. Bem, Holly, com certeza vamos olhar para isso. Vamos mantê-la informada. Se encontrar mais envelopes azuis, não hesite em nos trazer. Dei um sorriso e prometi trazer qualquer outra coisa. Espalhei a palavra no escritório para garantir que toda e qualquer carta azul voltasse para a polícia. Eu ainda segui minhas rotas, inconsolável. Estava especialmente exausta quando cheguei em casa. Verifiquei minha caixa de correio, pegando a correspondência que havia ficado lá nos últimos 2 dias. Só queria entrar e descansar. Fiquei com um frio feroz quando vi o envelope azul misturado com anúncios e contas. Fiquei absolutamente horrorizada. Deixei cair o envelope e corri para minha casa, feliz em deixá-lo fora e longe de mim. Meus animais ficaram em silêncio, não vieram me cumprimentar como sempre. O ar cheirava fortemente a ferro. Vasculhei minha casa e encontrei a fonte do cheiro no banheiro, especificamente na banheira. Engasguei, quase vomitando. Meus animais de estimação estavam na banheira, abatidos. Liguei para a polícia. Até hoje, eles nunca encontraram quem fez isso. Não sabem quem está enviando os envelopes azuis, e isso me assombra todos os dias. Relato 5. Eu trabalho como enfermeira em um pequeno hospital em uma cidade tranquila do Centro-Oeste.
Trabalho aqui há cerca de 5 anos e já vi muitas coisas estranhas, mas nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. É como se fosse um grande filme de terror. Demorei um pouco para escrever isso, então, por favor, tenha paciência. Nosso hospital não é muito grande. Temos cerca de 50 leitos, um pequeno pronto-socorro e alguns departamentos. Trabalho no turno da noite na UTI, que costuma ser bem tranquila. A equipe é como uma segunda família para mim. Há a Jane, a enfermeira-chefe que está aqui há mais de 20 anos, e o Tom, o jovem médico que está sempre nos trazendo café durante as longas noites. Todos nós nos damos bem e compartilhamos histórias para passar o tempo. Uma noite, no início de dezembro, eu estava um pouco atrasada. Já estava nevando o dia todo e as estradas estavam escorregadias e perigosas. Moro cerca de 20 minutos do hospital, então tive que dirigir com cuidado. Quando cheguei ao trabalho, estava cerca de 10 minutos atrasada. Estacionei meu carro no terreno quase vazio e corri para dentro, sacudindo o frio enquanto entrava. A noite começou normalmente. Fiz minhas rondas, verificando os pacientes e certificando-me de que tudo estava em ordem. Por volta da meia-noite, as coisas começaram a ficar estranhas. Foi uma noite tranquila na UTI, com apenas alguns pacientes, todos estáveis. Eu estava sentada na estação de enfermagem atualizando alguns papéis quando ouvi um barulho. Parecia um leve arranhar vindo do corredor. A princípio, pensei que poderia ser um paciente, então fui verificar. Andei pelo corredor, o som dos meus passos ecoando suavemente. Quando cheguei ao fim do corredor, o arranhar parou. Olhei em volta, mas não vi nada fora do comum. Dei de ombros e voltei para o posto de enfermagem. Uma hora depois, ouvi o barulho de novo. Dessa vez, foi mais alto e insistente, parecendo vir de um dos quartos de armazenamento. Como esses quartos estavam mal iluminados, peguei minha lanterna e fui naquela direção. Quando cheguei à porta, hesitei por um momento antes de empurrá-la. O quarto estava escuro. Iluminei com a lanterna, mas tudo parecia normal, apenas prateleiras de suprimentos médicos e equipamentos. Eu estava prestes a sair quando notei algo estranho. Uma das prateleiras estava afastada da parede, deixando uma pequena brecha. Meu coração disparou. Pensei que talvez um animal tivesse entrado e movido as coisas. Cheguei mais perto da prateleira e olhei pela brecha, mas não consegui ver nada em comum. Corri de volta para a estação de enfermagem e chamei o Tom. Ele veio imediatamente e contei a ele sobre os ruídos. Ele estava tão confuso quanto eu. O resto da noite passou em um silêncio tenso. Na manhã seguinte, enquanto dirigia para casa, não conseguia afastar a sensação de pavor sobre o que poderia estar causando aqueles barulhos. Eu esperava que fosse algo simples, mas no fundo estava com medo de que algo estranho estivesse acontecendo no hospital. Os próximos dias de trabalho foram tensos. Tom e eu ficamos de olho no depósito, mas os arranhões pareciam ter parado. Era quase como se o que quer que estivesse causando os barulhos soubesse que estávamos prestando atenção agora. Ainda assim, a sensação de desconforto permaneceu. Na terceira noite após o incidente inicial, cheguei ao hospital cedo. Queria conversar com Jane e Tom para ver se eles ouviram algo novo. Jane me disse que nada de incomum aconteceu desde aquela noite, e Tom mencionou que alguns trabalhadores do turno da noite ficaram assustados com alguns barulhos, mas nada concreto. Tentamos continuar como sempre, mas havia uma tensão perceptível no comportamento de todos. Pequenos ruídos nervosos pareciam nos assustar.
por volta da meia-noite, as coisas tomaram outro rumo perturbador. Eu estava fazendo minhas rondas novamente e, quando cheguei ao quarto do Sr. Thompson, notei algo estranho. O Sr. Thompson era um dos nossos pacientes de longo prazo, em recuperação de uma grande cirurgia. Ele geralmente dormia profundamente, mas naquela noite estava bem acordado, olhando para o teto com grande medo nos olhos. Sr. Thompson, está tudo bem? Perguntei, entrando na sala. Ele então olhou para mim, rosto pálido e voz trêmula. Você o viu? Ele sussurrou. Viu quem? Perguntei, meu coração começando a bater mais rápido. O homem. Ele estava aqui, ficou ao lado da minha cama só olhando para mim. Eu queria pedir ajuda, mas ele colocou o dedo nos lábios e me silenciou. Então ele desapareceu no corredor. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como ele era? Perguntei. O Sr. Thompson balançou a cabeça. Não sei. Ele estava usando um capuz. Era muito escuro para ver seu rosto. Eu rapidamente verifiquei o corredor, mas não encontrei nada. Relatei o incidente a Jane e Tom, e decidimos procurar no hospital juntos. Verificamos todos os cômodos e corredores, até o depósito, mas não havia sinal de ninguém que não pertencesse ali. Depois de nossa busca, Jane sugeriu que verificássemos as imagens de segurança. Reunimos-nos no escritório de segurança e revisamos as fitas. Na hora que o Sr. Thompson alegou ter visto o homem, vimos uma figura sombria no corredor do lado de fora do quarto dele. A figura realmente parecia estar usando um capuz e se movia rapidamente, quase silenciosamente. Foi impossível descobrir exatamente para onde a figura foi, pois o hospital não tinha câmeras suficientes para cobrir todos os corredores e cantos. Parecia que a figura simplesmente desapareceu no ar. Decidimos que era um bom momento para chamar a polícia. Quando chegaram, pegaram nossos depoimentos e revisaram a filmagem. Eles nos garantiram que investigariam minuciosamente e aumentariam suas patrulhas ao redor do hospital. As noites seguintes foram relativamente quietas, mas a sensação de desconforto nunca me deixou. Toda vez que eu andava pelos corredores silenciosos ou além do depósito, sentia como se estivesse sendo observada. Todos nós fizemos o nosso melhor para ficar juntos, cuidando um do outro, mas a tensão era palpável. Uma noite, uma semana após a descoberta inicial, eu estava trabalhando até tarde novamente. Tinha acabado de verificar um dos pacientes quando ouvi um barulho vindo do depósito. Era uma batida rítmica suave, quase como se alguém estivesse batendo na parede. Meu coração disparou enquanto me aproximava do quarto. Abri a porta lentamente, lanterna na mão, mas, como da primeira vez, a sala parecia vazia. E, ainda assim, a batida continuava. Não conseguia identificar de onde vinha exatamente. Não me pergunte por quê, mas chamei, vou lá, alguém aqui. A batida parou de repente, substituída por um silêncio perturbador. Iluminei a sala novamente, esperando ver alguém, mas ainda estava vazia. Recuei. Quem estava fazendo isso? De onde vinha o som? Por que isso estava acontecendo? Relatei o incidente a Jane e Tom, e decidimos manter o depósito trancado o tempo todo para estar do lado seguro. Isso nos fez sentir um pouco melhor, mesmo que o intruso não tivesse sido encontrado ainda. Pelo menos não tínhamos que nos preocupar com o que estava acontecendo naquele depósito. Mesmo assim, enquanto eu dirigia para casa na manhã seguinte, não conseguia me livrar do sentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. O hospital, que era minha segunda casa, tinha se tornado um lugar de medo e incerteza.
Eu não sabia quem estava por trás das ocorrências estranhas, mas sabia que, até esse intruso ser pego, nenhum de nós estava realmente seguro. Apesar do aumento da presença policial e de nossa vigilância reforçada, a figura misteriosa continuou a nos escapar. A atmosfera no hospital ficou mais tensa a cada dia que passava, à medida que mais pacientes começaram a relatar avistamentos de um homem encapuzado escondido em seus quartos à noite. A coisa toda estava nos deixando loucos. Em uma noite particularmente fria e com neve, eu estava trabalhando no turno da noite novamente. O hospital estava quieto cedo, com apenas o bip ocasional dos monitores quebrando o silêncio. Por volta das 3 da manhã, decidi fazer uma pausa rápida, pegando um café para relaxar. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi de novo a mesma batida rítmica que assombrava meus pensamentos há semanas. Era mais alta desta vez, vindo diretamente do temido depósito. A porta estava ligeiramente aberta. Fiquei surpresa, afinal deveria estar trancada. Alguém esteve lá e esqueceu de trancá-la novamente? Engoli meu medo e abri a porta. Minhas lanternas iluminaram o quarto, cortando a escuridão. O quarto parecia o mesmo de sempre, mas as batidas eram mais altas, ecoando nas prateleiras. A brecha que vi pela primeira vez apareceu na minha cabeça novamente. Decidi mover a prateleira completamente para o lado e dar uma olhada. Convocando toda a minha coragem, caminhei em direção à pesada prateleira, comecei a movê-la. O barulho arranhado no chão e as batidas pararam de repente. Demorei um pouco, mas fiquei chocado ao ver o que havia atrás da prateleira. Não era apenas uma pequena lacuna, havia um buraco inteiro que parecia ser a entrada para um túnel. Para descrevê-lo um pouco melhor, atrás da parede havia um espaço de altura quase na altura do quadril, onde era necessário rastejar. Não ousei olhar dentro. No chão, havia um pequeno pedaço de papel dobrado e colocado ordenadamente. Minhas mãos tremiam quando peguei a nota, que era simples, escrita em uma caligrafia trêmula, quase frenética, de "Me ajude, eu estou preso". Eu olhei para as palavras, cambaleando, e saí rapidamente da sala para encontrar Tom. Chamamos a polícia imediatamente e trancamos o depósito enquanto esperávamos a chegada dos policiais. Ficamos parados na frente da porta trancada do depósito. Quando chegaram, trouxeram uma equipe com eles e entraram no túnel cautelosamente, com lanternas lançando longas sombras misteriosas nas paredes. Tom, Jane e eu esperamos ansiosamente fora, com as mentes cheias de angústia. Minutos terríveis pareceram horas, mas eventualmente os oficiais surgiram com os rostos graves. Eles encontraram uma pequena sala escondida no fim do túnel, mal grande o suficiente para uma pessoa. Lá dentro, descobriram evidências de que alguém morava ali, restos de comida, um cobertor esfarrapado e mais notas, todas implorando por ajuda. A polícia continuou a investigação e, não demorou muito para identificarem a pessoa responsável pelo túnel. As notas revelaram que era um dos funcionários de manutenção do hospital, um homem chamado Gary. Ele estava desaparecido há alguns meses. Gary tinha um histórico de problemas mentais e parecia que havia criado o túnel e se escondido no hospital, movido por alguma ilusão ou medo. Isso também explicou por que a porta trancada não impediu a entrada do intruso e por que as pessoas continuavam vendo a figura encapuzada. Gary foi encontrado naquela noite nas proximidades, vagando no porão, desorientado e com problemas de saúde. Ele foi levado sob custódia e posteriormente transferido para um centro de saúde mental para tratamento. A descoberta enviou ondas de choque através do nosso pequeno hospital. O túnel foi selado e medidas extras de segurança foram implementadas. No entanto, as cicatrizes permaneceram.
O medo e a incerteza que nos tomaram deixaram um impacto duradouro. Ainda trabalho no hospital, mas nunca consigo me livrar da memória daquelas noites assustadoras. Pelo menos o hospital investiu em mais câmeras de segurança. A visão daquele túnel escuro e o som dos desesperados arranhões me assombram, especialmente quando passo por aquele depósito. Aprendi a continuar agora, mas de vez em quando o hospital está quieto e a noite está no seu ponto mais escuro, ainda posso ouvir o eco fraco de bater, uma arrepiante lembrança do que aconteceu.